Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, separei os frangos e as frangas e vou falar por que fiz isso e quais são as vantagens. Enfim, vou dar algumas dicas legais e eu espero que vocês gostem. Se gostar, é claro, deixe sua curtida, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo o conteúdo. Valeu? Vamos ao vídeo. Então, resolvi separar os franguinhos das franguinhas e, na verdade, eu queria fazer isso já há algum tempo. Mas eu esperei um pouco para ver quem era macho, quem era fêmea, e a questão do espaço para separar era outro problema. E agora que estão num tamanho bom e com um lugar disponível, né, para eles, eu vou separar e vendê-los. Vou vender todos os machos, mesmo tendo aí alguns bem bonitos. Não dá para ficar com eles. Epa! Então, são 8 machos, 5 deles são carijós. Acredito que os 5 são filhos do Tomps com as carijós, que estão aí num desenvolvimento muito bom. Esse suro de pescoço pelado é muito bonito, né? Esse preto. E eu até pensei em deixar para se criar aí, para ser galo, mas eu resolvi passar para frente. Ele come feito forrageiro. Ele é filho de uma das ameraucanas com o galo suro de pescoço pelado. O branco é provavelmente filho de uma das polacas brancas com um galo road. Inclusive, né, por falar em road, eu pedi um galo road, adoeceu nesta semana, taquei remédio, mas não teve escapatória. Acontece, né? Ainda bem que eu tinha outro. Então, frangaiada separada, eu ia esquecendo um filho de road com a ameraucana. Ia ficando no meio da mulherada. Vou colocar eles num lugar onde estão os pintinhos da última ninhada. Olha eles aqui, danadinhos loucos para saírem e fazerem bagunça. Esse local para os frangos tem 6 metros quadrados, mais do que suficiente. E acredito que vão passar pouquíssimos dias aqui, já que eu tenho encomendas, né? Agora levar os pequenos para onde estavam os frangos. Eles dormem presos porque eu tenho medo aí que o saruê venha visitá-los. E aí não escapa um. Então solto de manhã e prendo de tardezinha. Estão bem saudáveis, se desenvolvendo bem. Com a galinha é muito bom, né? Acho que são 2 machos e 4 fêmeas. Esse suro preto de pescoço pelado é macho. E esse amarelinho também. Então, frangos e frangas separados, pintalhada no novo lar. A questão de separar machos e fêmeas é importante. Nesse caso vou vender os machos, mas iria separar de qualquer jeito. Os machos, eles dominam a baia, né, o espaço onde estão, e aí atrasa o crescimento das fêmeas. Comem mais e impedem aí que as fêmeas se alimentem corretamente. O certo é separar desde cedo, mas a questão de não saber quem é macho, quem é fêmea, atrapalha. E é importante separar aves mais desenvolvidas das refugadas, né? Aquelas que se desenvolvem bem devagarzinho. Assim dá para recuperar as aves atrasadas, uma alimentação diferenciada, por exemplo. E o problema é não ter espaço. Separar raça por raça também é bom. Aves de grande porte, por exemplo, elas vão comer mais, né? E até bater nas menores, de menor porte. Então não dá muito bom, igual você for criar uma raça de corte junto com uma raça poedeira. Não dá certo de jeito nenhum.
E olha aí a diferença das frangas carijós para essas vermelhas. Na hora do rango você já sabe, né, quem tem prioridade. E aí quando não dá para separar, é interessante que o comedouro seja grande ou que você tenha mais de um. Assim não faltará espaço para os menores. E os filhos do Thompson, da segunda ninhada, estão com um desenvolvimento muito bom também, né? E logo logo eu irei separar aí machos e fêmeas. E parece que tem muitos machos. O galo é macheiro. Ainda não decidi se vou deixar algum desses aí para galo, né? Mas vamos ver. Como eu falei no outro vídeo, eu quero arrumar outras raças. E aí não dá para ficar mantendo todo galo que aparece, porque o consumo de ração é muito alto e galo dá muito trabalho. O preço do milho voltou a subir, já passou de R$110 aqui de novo, e a tendência é aumentar. O negócio é sério, viu? E cada vez mais fica difícil aí para manter as aves. Eu vou torcer, né? Vamos torcer para que a próxima safra seja boa, porque do jeito que estou vendo, não vai sobrar pequenos criadores. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Eu esqueci de fazer a lista com os nomes para mandar abraços, mas eu faço isso no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau!